Dev Júnior perdeu o emprego para IA. Esse aí é o vídeo do nosso querido Dev Eric aqui, né? Ele tá mandando a pílula brava pra nós. Pedindo aí pra você, mano, se inscreve, cara. Deixa o seu like, dá aquela força aí pra nós. E vamos ver esse vídeo aqui do Dev Eric. Dev Eric, que é a maior história de superação que a gente tem na bolha tech. Ele trabalhava no McDonald's, a rotina de estudo, tudo. Tem tudo aqui no canal dele, ó. A rotina de estudos dele quando ele tava no McDonald's lá, acordando 4 horas da madrugada pra estudar, tá ligado? Aí depois ele conseguiu um emprego, aí depois ele perdeu o home office, que eu acho que é onde ele tá hoje é assim, né? Tipo, ele tá indo pro trabalho, cara. Em 2025 ainda ter que ir até o trabalho é uma tristeza do caramba, né, mano? Eu fico muito triste com isso. Desejo, ó, cara, de tristeza do Dev Eric no ponto aqui, ó. É a imagem do trabalhador, mano. Segunda-feira, chuvosa na cidade de São Paulo, você no ponto de ônibus pra sair pra ir fazer uma coisa que você sabe que dava pra você fazer em casa, né? Temos também, falando de histórias de superação, né? Temos aqui a Dev e a Mãe, também um canal aí que tá nessa fase inicial de carreira, né? No caso da Dev e a Mãe, ela tá na fase de estudos e tá enfrentando vários desafios ali. Você pode acompanhar essa jornada, somente para você que também tá estudando agora, né? Você vai encontrar uma pessoa que tá passando pelos mesmos desafios que você e também uma comunidade de pessoas ali, né? Que compartilham dicas, experiências, mas principalmente para você não se sentir sozinho, vai lá no canal Dev e a Mãe, né? E acompanhe essa jornada aí de alguém que tá vindo pra nossa área, parecida com a jornada do Dev Eric, só que a Dev e a Mãe tá começando, tá uns passos atrás, né? Então, ó, vamos ver esse conteúdo do Dev Eric aqui. Estou sendo substituído como Dev Júnior. Vamos dar uma olhada no que ele tá falando aqui. Tenho recebido muitas perguntas, tanto aqui no YouTube como no Instagram, sobre a questão da IA roubar os nossos empregos. E ali em 2024, mais ou menos, isso era um assunto que não me preocupava, porque, cara, eu tinha muita coisa para aprender, eu tinha entrado em 2 empresas diferentes no ano de 2024 e eu tinha bastante coisa para poder aprender a nível de tudo, assim, dentro dessas empresas, tecnologias novas e tudo mais. E o Dev Eric aqui tem coragem, hein, mano? Em São Paulo, na rua, assim, com um relojão desse, uma aliança desse tamanho de ouro aqui, ó, no dedo. E o celular ainda gravando e um microfone. Caramba, o Dev Eric conhece os manos, velho. Não é possível, mano? Você andar na rua assim, desse sossego, portando todos esses objetos de valor na cidade de São Paulo. Caralho, não tem coragem não, mano. Então isso nunca me preocupou tanto. Que lá em São Paulo os caras cortam o dedo, velho, pra pegar anel. Já viram isso aqui, ó? Corta dedo para pegar anel. Aqui, ó. Tem várias notícias disso aí, mano. Aí tem bandido, corta dedo. Vocês não viram isso aí não, mano? O bandido tá cortando o dedo. O criminoso arranca anel do dedo de cantora. Bandido arranca anel da mão de mulher. Bandido morde dedo de médico para roubar aliança. Ladrão chuta mulher de 67 anos e morde o dedo pra tirar anel. Então, mano, ficar andando com anel em São Paulo lá é perigoso. Aliás, ficar andando em São Paulo é perigoso. Se você puder, evite. Sim, mas chegamos em 2025 e as coisas começaram a ter um rumo totalmente diferente, né? A gente começou a ter aí a maior popularidade das IAs dentro das IDEs. Cara, eu tenho percebido que nos últimos meses eu tenho escrevido menos código do que, tipo, no ano passado, por exemplo. Cara, é gritante assim a diferença que tá sendo isso. E eu tenho, em paralelo, o mais louco que, em paralelo com isso, eu tenho entregado muito mais tarefa, digamos assim, num tempo muito mais rápido. Tipo, como... O pessoal tá falando aqui no chat, ó. O Brunão Office acha que ele é de Santa Catarina. Eu acredito que é mesmo. Aqui, ó. O DDD aqui, ó. 48. De onde é o DDD 48? Vamos ver? Então tá explicado, pô. O cara andar nesse sossego aí na rua, assim. Florianópolis, ó. E outra cidade, Santa Catarina. Tá explicado, então. Porque se fosse em São Paulo lá, a gente não tava vendo esse vídeo, mano. É impossível você gravar um vídeo com tudo isso de equipamento no meio da rua, assim. A menos que você conheça os cabas, tá ligado? Eu escrevo menos código e entrego mais coisas. Isso porque a IA, ela tem dado uma produtividade muito legal para nós que somos desenvolvedores. Só que tem uma parada que eu assisti isso num vídeo do
Galego, por exemplo. Acho que foi no vídeo do Galego. Ele estava falando que se o seu trabalho é receber um ticket, interpretar esse ticket, depois você desenvolver, resolver a situação que está ali naquele card, depois você pega e abre uma PR. Em resumo, o seu trabalho estaria em risco, digamos assim. E na época... E você vê, né? Isso aí que eu sempre falo, que o trabalho mais legal que tem é esse na programação. É você ir lá e codar e entregar. Porra, velho, é uma sacanagem do caralho que a IA faz, né? Vai automatizar o único trabalho legal, aí vai ficar só os trabalhos cabeludos e chato pra gente fazer, velho. Eu fico puto com isso aí, eu fico muito puto. Assistir o vídeo, eu mandou 20 reais. Jovem, me ilumine. Eu sou terceirizado na Petro. A terceirizada desistiu dos projetos. Hoje eu posso ir para outra terceirizada que ganhou os projetos. Ou eu posso tentar ir para uma na gringa, mas a vaga da gringa pede mais inglês do que eu realmente tenho. Eu sou B1 e eles querem C1 ou C2. Os salários é parecido. Eu vou fazer os dois processos, mas caso eu passe nos dois eu queria uma opinião. Certo, então, Hiragana, valeu pelo seu superchat. Manda seu superchat também, ó. livepix.gg/jovem tranquilão. Cara, eu acho o seguinte, né? Eu acho que você tá fazendo certo de procurar a vaga na gringa por vários motivos, tá ligado? A gente falar aqui da vaga na gringa, a gente pensa em salário, mas salário é só uma pontinha do iceberg, ainda mais nesse cenário que a gente tem hoje, muita incerteza, né? Relativo a trabalho presencial, trabalho híbrido, essas coisas. Então você ir pra gringa vai te ajudar demais. Primeira coisa que você vai sentir, você vai provavelmente, né, se você trabalhar para os Estados Unidos, você vai começar a trabalhar mais tarde. Então nada de começar a trabalhar 9 horas da madrugada, você vai começar a trabalhar 11 horas, meio-dia. Já trabalhei em empresa que começava 1 hora, 2 horas da tarde. Qual delícia que é o caba não ter que acordar cedo, né? Então esse é o primeiro fator. O segundo fator, menos tempo de trabalho também. A maior parte das empresas que você trabalha para fora, mesmo que você for CLT, você segue o horário do cliente. Então aqui no Brasil tem casos que você começa 8 da madrugada e para 6 da tarde. 10 horas de jornada, né? Eu trabalhei em muitas empresas assim, principalmente empresa do Sul lá, é uma palhaçada, você tem que trabalhar 8 horas e 48 mais 1 hora e 12 de almoço, totalizando 10 horas, você tem que começar a trabalhar 8 da madrugada e ficar até 6 horas da tarde. Nos Estados Unidos é das 9 às 5, então você começa a trabalhar 1 hora mais tarde e para 1 hora mais cedo, aí você bota a diferença de fuso horário, né? Por exemplo, você começa a trabalhar 11 horas da manhã, você não vai parar de trabalhar às 8 da noite, você para às 7, porque é 1 hora a menos. É isso, acho que faz a conta aí, às 7, das 11 às 19, né? Você começa às 2 da tarde, você para às 10 da noite. Então, é delicinha, como diz Felipe Deschamps. E o terceiro fator é esse, mano. Os camaradas nunca vão te chamar pra ir lá, pra nada, pra trabalhar presencial, nem híbrido, nem nada dessas palhaçadas aí que você tem essas empresas aqui do Brasil querendo fazer. Eu não sei como é seu caso aí na Petro, né, terceirizado, essas coisas, mas eu sei que a Petrobras estava com um movimento desse de volta aos escritórios, né? Petrobras, fim, home office aqui, ó. Teve uma notícia recente que deu uma briga do caralho sobre isso, né? Porque a Petrobras fez e a galera entrou até em greve, né? Os concursados lá, os FUNSA entram em greve. Agora a galera que não é FUNSA fica fudida. E acaba que o terceirizado entra no balaio também. E aí você tem que ir trabalhar naqueles prédios velhos, né? Nesse caso aqui, era um caso lá do Rio de Janeiro, para trabalhar no centro do Rio, num prédio velho, numa região cheia de cracudo, de bandido para te roubar. Então a tristeza do caralho, tá ligado? Então por esses 3 fatores eu acho que pra gringa é melhor. Por mais que a vaga peça C1 ou C2, né? O meu inglês é B2. E B2 a maior parte das pessoas que atuam pra gringa, eles trabalham com um nível B2 e é possível, né? Então eu tentaria, mano. Tenta ver se dá certo, né? Obviamente que pra você que também tá com dúvida aí no seu inglês, vem aqui na English Bay, ó. English Bay é um aplicativo, uma escola de inglês online com um aplicativo, né? Onde você pode aprender inglês sem sair de onde você tá. E aí com isso você vai aprimorar o seu nível de inglês e vai conseguir passar nessas vagas mais importantes, né? Inclusive, se você é um cara aí que tá com dinheiro e tá precisando acelerar o processo, ó, contrata o plano Caravela. Nele você tem 8 aulas particulares por mês, fora as aulas em grupo, né? Os grupos de conversação para você falar com outras pessoas, suporte com o professor, tudo isso que você tem nos outros planos, mais 2 aulas por semana de 50 minutos, 2 particulares diretamente com o professor, tudo isso por R$
309, mas com o meu cupom Jovem Tranquilão você paga 450 por mês e vai lá estudar e aprimorar seu inglês. Tô deixando o link pra você aí, né? Então eu sou sempre favorável, cara, você trabalhar na gringa. Aquilo que eu digo, que os gringos não nos ouçam, mas até pra ganhar menos é melhor você trabalhar pra gringa, que é menos hora de trabalho, nunca vai ter que ir lá trabalhar presencial e você começa a trabalhar mais tarde. Então, olha, eu acho que não tem coisa melhor que essa não. Esse é o meu trabalho. E eu fiquei um pouco preocupado, mas beleza, não tive muito o que fazer, continuei estudando, me desenvolvendo. E os dias passaram e acabou que, tipo, a IA tá literalmente fazendo o... Vem aí a nova imersão inteligente da Alura e do o meu trabalho. E aí... Ah, ele tá andando com a gata ali, ó. Tá andando com a gata. E aí, cara, eu vi isso acontecer, tá? Isso, mano, o cara tá fazendo um take de externo, tá aparecendo uns vídeos do Ben Mendes antigamente, olha que da hora, velho, curti. Feito um teste onde tinha imagine um card no Gira, por exemplo. E aí, a gente pegou esse card, entrou dentro do repositório ali, que era pra resolver... DevEric que é o Celso Chapelin da bolha Dev, mano. Que muito louco, gostei muito desse vídeo aí. Aquele card, digamos assim, e com um único prompt pedindo. E ele tá até de pochete, ó, mano. As pochetes voltaram mesmo com força total, né? Olha. Pochetinha bonita ali. Reloginho. Os farolzinhos acesos, né? Tá frio lá. Tá o farol do DevEric aceso. Caralho, muito bom, mano. Gostei. DevEric inovando nos daily blog aí da bolha Dev. Muito legal. A IA explicar o que tinha naquele card, somente explicar. Ela não só explicou o que tinha naquele card, mas também mostrou o arquivo e a linha de código com uma possível solução que a gente precisava fazer para poder resolver, digamos assim. Então, tipo, esse é o meu trabalho. É ler um card, interpretar o card e desenvolver uma solução para aquele card. E a IA fez, tipo, isso em menos de 1 minuto, entendeu? É meio bizarro isso, assim. Mas, obviamente, que esse... galera. Teste, o card, ele tava muito mastigado e dentro do card meio que já tinha mais ou menos dizendo qual era a possível solução. Ainda assim, sem pedir para que ela resolvesse, ela interpretou aquilo, explicou e ainda, digamos assim, resolveu aquela situação. O trabalho que... Acabou pra nós. Aí fica esses camaradas falando, não, porque aí o dev vai fazer o trabalho difícil, não sei o que, porra. Mas não tem tanto trabalho difícil assim pra ser feito. Aí você vai perder a massa. E aí você perde a massa, seu salário despenca também. Aí vira uma bosta diária igual as outras. Então fudeu. Teve para poder detalhar o card é o mesmo trabalho que se tem, digamos assim, para detalhar um card para um júnior, que seria a minha posição hoje, atualmente, né? Obviamente também que isso não vai funcionar para todos os cenários, existem cenários bem mais críticos, mas a gente já conseguiu perceber que funciona. Você pode falar, ainda assim vai precisar ter uma pessoa para poder revisar o código, a IA acaba escrevendo muita coisa sem noção, ela viaja demais e tal, e beleza, você tá certo, mas eu tenho... Pois é, mano, isso aí é um negócio que eu acho zoado, velho. Em vez da gente criar o código, que é a parte legal, a gente vai ficar revisando o código criado pela IA. Puta trabalho chato do caralho, né? Puta trabalho chato, velho. Tomar no cu, eu vou falar pra você, eu fico chateado com isso aí, gente. A única parte que presta do trabalho era isso, é fazer o código ali, debugar e tal. É isso aí, estão tirando isso da gente. E aí vai virar um trabalho de merda lá, chato, você vai ganhar menos que qualquer um faz essa bosta aí. E aí precisa de menos horas sua. Nossa, velho, que merda, hein? Os caras, tanta coisa pra inventar, me inventam uma bosta dessa aí. Percebido também que cada vez mais ela tem errado menos, porque agora algumas têm acesso ao nosso projeto, então ela está dentro do nosso projeto, dentro da nossa IDE, então ela vê os padrões que a gente utiliza, ela acaba também vendo a questão de como a gente organiza as nossas pastas, como a gente trabalha ali com os métodos e tal, então ela consegue ver todo um padrão no projeto e escrever um código adequado, seguindo tudo aquilo ali. Isso vai muito também de como que você está escrevendo, digamos assim, o seu prompt ali, né? Então, eu percebo como júnior que eu tenho escrevido muito menos código, passado a revisar muito mais código. E o fato de ter que revisar o código, ainda assim,
me obriga a ser uma pessoa que tem que estar sempre estudando, buscando se qualificar, buscando conhecer das coisas para conseguir identificar quando a IA for fazer algo errado. Mas ainda fica uma pergunta, né? Os códigos precisam sim ser revisados, eu preciso sim ainda ter o conhecimento e alguém precisa revisar os códigos da IA. Hoje quem faz isso ainda sou eu. Mas quem garante que, sei lá, daqui pro final do ano não vai ser outra pessoa? A gente não tem como saber disso, entendeu? O que a gente sabe, o que a gente acaba vendo, lendo por aí, é que cada vez mais as pessoas têm, tipo assim, vamos dizer, as empresas, algumas, né, tipo, principalmente startups, assim, tem reduzido a quantidade de funcionários, mas está entregando a mesma coisa, porque a IA tem ajudado com essas questões também. E também tem um outro lado, né? Tipo, as empresas estão conseguindo produzir mais, então elas estão contratando mais e cada vez produzindo mais, porque a IA tem dado um potencial a mais para essas empresas. Enfim, tudo muito incerto ainda, traz... Isso é que é foda, né, mano? Que tudo bem, você vai produzir mais, precisa ver se o mercado tem demanda por mais, né? Mas independentemente disso, o que pega muito a IA é que ela trouxe para a nossa área de programação uma coisa que não existia antes, que é essa dúvida se vai existir a área ou não vai. Isso aí é uma coisa assim que acaba fazendo a gente ficar mais curtoprazista. A gente fala, mano, eu não tenho tempo pra perder aqui, que essa área, imagina, a gente virou quase que um jogador de futebol, você sabe que a sua carreira é curta, ela vai acabar. Então você tem que extrair, né? Você tem que ordenhar o máximo possível a vaca do dinheiro ali, porque o negócio tá acabando. É um tempo que tá se esgotando, é o tic-tac. Patriota, 72 horas e a área vai embora. Então você tem que ir lá e ordenhar a sua vaquinha o máximo que você puder, né? E aí entram todas essas questões de polywork, de você fazer projetos, de você também, até uma organização financeira também, né? Por mais que eu não sei se dá tempo ainda do camarada investir e tentar ficar independente financeiramente, tem uma série de coisas, mas essa percepção, né, de que a sua carreira e o seu conhecimento são coisas descartáveis. Você está estudando, por isso que faculdade, cursos muito longos é complicado, né? Porque você estuda uma coisa e depois as coisas mudam e aquilo lá que você estudou não serve mais para nada. Aí sempre tem o cara, não, mas as bases, o negócio, tudo bem, você pode até argumentar que a base das coisas não muda tanto, né? Tem alguns conhecimentos bem genéricos ali bem generalistas que eles vão se aplicar para várias situações. Mas independentemente disso, por exemplo, fazer código. Aí a vem e automatiza isso aí. Como é que você vai vender a sua habilidade de saber ali todas aquelas coisas se aquilo não tem mais valor, né? Então essa percepção de que no trabalho intelectual a gente é que nem jogador de futebol, você adquire um conhecimento e você tem um tempo para explorar aquele conhecimento e transformar ele em dinheiro. Depois aquilo ali não serve mais para nada. Aí você tem que estudar outra coisa, fazer um investimento, adquirir conhecimento, explorar aquele conhecimento. É como se a gente tivesse todo mundo se transformado em empreendedor, né? Como se você estivesse comprando um estoque. Você fez uma encomenda lá da China de um estoque de sapato. E aí você tem que vender aqueles sapatos. Porque você tem um tempo também. Daqui a pouco aquele sapato sai de moda, você não vende mais ele. E aí acabou aquele sapato ali, ou acabou aquela moda, você tem que fazer um outro carregamento de sapato, outro sapato da China lá, do outro tipo mais recente, e vender. Então veja que o mercado de trabalho intelectual se transformou nisso, né? E aí você precisa de soluções otimizadas para você aprender as coisas mais rápido, de maneira mais prática, mais barata, gastando menos tempo, menos energia, menos dinheiro, né? Para que você possa estar sempre aprendendo coisas novas, se reciclando e botando aquilo para vender e ganhando dinheiro com aquilo, né? Por isso que eu recomendo para você a Rocket City. Rocket City é a melhor escola de tecnologia do Brasil, onde você estuda online aí, sem sair da sua casa, sem gastar muito tempo e ainda por um preço super acessível. Olha só essa formação aqui, por exemplo. Rocket City One, tá aqui, ó. Nessa assinatura você aprende PHP, inteligência artificial, Golang, React.js, uma formação full stack também com as tecnologias que você precisa, Node.js, C#, Python, inteligência artificial, né? Inteligência artificial para devs, inteligência artificial mais geral. Você tem um curso em React Native, um curso em Java e também formação DevOps. No total são mais de 1.100 horas de conteúdo. No final você tem mais de 100 projetos no seu portfólio. E tudo isso por uma mixaria de R$164 por mês, cara. É quase de graça. 164 por mês com tudo que você vai aprender aqui. Meu Deus, o que você tá fazendo que você ainda não foi lá? Então corre lá, mano. Se torne aluno da Rocket City no plano Rocket City One aí.
e acelere a sua formação, se torne um cara com melhores habilidades para você vender aí no mercado. É aquilo, você aprende rápido aqui, explora aquilo, vende, ganha dinheiro, depois você vai, aprende outra coisa, explora, ganha dinheiro, vende, é assim. Esse é o mercado que a gente vive, né? É o mercado do empreendedorismo, do conhecimento. É como se a gente fosse todo mundo jogador de futebol, que aliás o Dev Eric ele tem uma lata de jogador de futebol, né? O Dev Eric é o nosso menino, é o menino Ney da bolha Dev. De medo, mas de qualquer forma a gente tem que continuar estudando, assim. Não tem muito o que fazer, porque a gente tem que se adaptar como as coisas estão acontecendo e a IA veio aí para poder, tipo, dar mais produtividade pra gente. E quem não usar vai acabar ficando ultrapassado e não tem muito o que fazer, né? E por conta da internet, de uma certa visibilidade que eu tenho, acaba que eu tenho contatos com alguns programadores de nível mais sênior, assim, né? Uma experiência maior do que a minha. E, cara, pelo que eu tenho percebido, assim, de uma forma geral, tá todo mundo com um pouco de medo, assim, sabe? No sentido de que, tipo, as coisas estão acontecendo muito rápidas e não temos todas as respostas. Tipo, eu tô gravando esse vídeo aqui no domingo de Páscoa 2025 e a gente não sabe como que vai estar o cenário no final de 2025. Então, pelo que eu tenho conversado com a galera, é algo muito incerto, assim, não sabemos, não temos as respostas e isso traz um pouco de medo. Então, tá todo mundo preocupado, todo mundo com um certo receio, um certo medo de qual rumo, né, que as coisas elas vão acabar tomando. Inclusive, olha só o comentário aqui do nosso amigo, ó. Sérgio Viana 1111. Sempre você tinha que programar cada setor da memória. Depois veio a linguagem de programação otimizando milhares de vezes isso. E agora a IA dando o ultimato. Eu não sabia nem que Python era tab sensitive. Após gerar milhares de linhas de código gerando dezenas de simulações feitas funcionais pela IA, né? Então esse é o ponto, né? A IA também é essa ferramenta que está tornando o trabalho mais fácil. A questão toda né? Será que vai continuar tendo uma demanda crescente por software, né? Você está aumentando a produtividade. Beleza, mas as pessoas vão continuar demandando mais software? Se continuarem, ok. A gente vai continuar ganhando a mesma coisa, se bobear até mais. Agora, se as pessoas, a sociedade no geral, começar a não demandar tanto software mais, ou só mantiver a demanda de hoje, você está com uma super produção de software. Você está produzindo software em excesso. E aí o software em excesso ele vai perder valor. Pela lei do mercado, né? Muita oferta, a mesma demanda, o preço cai. E aí, se o preço cai, o seu trabalho também vale menos. Como a IA torna o trabalho mais fácil também, você baixa a barreira de entrada, você vai ter mais profissionais também ali atuando, né? Então, é meio complexo. Por isso que 68% das pessoas aqui não tem medo. Aliás, 68% das pessoas não tem medo de perder o emprego. Pô, vocês são corajosos, hein, cara? 68% não tem medo. Então, que vocês estejam certos. É bom demais. Eu tenho medo. Eu já perdi emprego para uma vez. Na empresa que eu trabalhava tinha uns tickets lá, né? Que o pessoal fazia, a gente resolvia ali na equipe, e aí colocaram aí, passou um tempo, ó, tchau. Eles promoveram o estagiário para júnior e me mandaram embora, porque eu era o sênior, né? O serviço ficou mais fácil, e aí não precisava mais do sênior para fazer. O júnior mais a IA já dava conta. Pouca vergonha, viu? Cara, não sei nada de programação, não sei o que é HTML. Muito louco isso, porque eu comecei a estudar programação. Que isso, DevEric? Tá gravando vídeo no balanço, mano? Pô, esse DevEric é um inovador, mano. Ele é aquele cara lá, ele é o Tim Burton da bolha Dev aqui, né? Que isso, cara? Que gravou um vídeo no banco de balanço, cara. Tem que falar onde é a criatividade do DevEric, mano. Parabéns, DevEric. Gostei muito dessa sua ideia aí. Dezembro de 2022 e no começo de 2023 foi quando a informação da IA ela chegou até mim. A IA que eu falo ali é a questão do ChatGPT. Aí eu comecei a utilizar e tal. Beleza. Se passaram ali 2023, 2024 e aí agora no começo de 2025 começou essa questão de IA dentro da IDE. E é uma parada muito massa, facilita demais o nosso trabalho e tal.
mas ninguém sabe o que é que vai acontecer até o final de 2025. Eu digo... Muito bom, DVR, adorei, cara. Eu não consigo prestar atenção no que ele tá falando, mas eu gostei muito do cara do banco de balanço, cara. Em termos de avanço, de melhorias e tal, de ferramentas, porque cada vez mais tem surgido muitas coisas, questão de integrações com outras paradas e tal, e é tudo muito incerto e por isso que dá um certo receio assim. Uma outra parada que nas últimas empresas das quais eu trabalhei, eu recebia feedbacks e me destacava pela questão de conseguir trabalhar em arquiteturas mais complexas, em conseguir estar sempre evoluindo na questão de ir pegando. Nossa, mano, Santa Catarina é diferenciado mesmo, né? Olha esse local que ele tá, cara, é um local público, ó. Com a graminha toda cortadinha, ó, os negócios tudo bonitinho, né, velho? Muito legal. Parabéns, pessoal de Santa Catarina aí, que realmente as cidades de vocês são muito bem cuidadas, né? Tarefas mais difíceis, de melhorar a questão do meu código cada vez mais, que tem ali uma review ou algo nesse sentido, promover melhorias e tal, melhorar alguns processos que acaba tendo oportunidades assim dentro das empresas, e isso acabou sendo um diferencial meu assim, né? Em alguns lugares que eu tive a alegria de trabalhar, e a parte técnica sempre foi a parte que sempre teve mais em destaque, assim, porque eu sou júnior, então normalmente sou comparado com outras pessoas que são júniores também, né? Eu consegui às vezes, tipo, me destacar assim e tal, dependendo das coisas que eu tava trabalhando ali. Só que com isso, cara, a parte técnica, ela meio que não fica algo tão importante assim, né? Outra coisa que eu me destacava também era com as entregas rápidas, né? Só que, tipo, agora meio que todo mundo vai entregar de forma rápida. Além disso, a parte técnica, a pessoa, obviamente, ela precisa estudar, precisa conhecer e tal, só que isso vai ter uma aceleração muito maior no processo de aprendizado de todas essas pessoas. Eu acredito que o diferencial não vai ser mais isso, né? Na verdade, tá ficando muito claro assim. Não vai ser mais isso, essa parte mais técnica e tal, essa questão de agilidade, isso não vai ser tanto diferencial assim. Então a gente vai precisar, porque meio que a IA ela iguala todo mundo, entendeu? Nessa questão. Ela consegue igualar todo mundo, e eu tenho pensado em outras coisas para me fazer a nível da minha carreira, assim. De procurar me destacar de outras formas, né? Tem todas a questão das hard Titanzada skills. XSQDL mandou R$5. Estou começando na área, tenho acesso a um curso da Rockfront e Beck, estou no começo, porém penso também em fazer uma faculdade de ciências da computação para otimizar conhecimento. O que acha? Help! Show de bola aí. E tal, todas essas coisas que a gente já tá... Show de bola aí. Titanzada XSQDL, né? Mandando um abraço pra ti aí, valeu pelos seus Live Pix. Mande você também seu Live Pix, QR Code tá aqui embaixo. livepix.gg/jovem tranquilão. Você pode inclusive escolher a voz que você vai mandar. Você viu que ele mandou com uma voz diferenciada aqui, né? É bem interessante. Então, ele tá começando. Você pode mandar por áudio também, você pode mandar um vídeo. Tem várias opções aí pra você interagir aqui na nossa live e deixar ela mais dinâmica, né? Então, mano, você tá o curte da Rocket City, imagina, né? Front e back. No começo, né? Pensa também em fazer uma faculdade de ciência da computação. Cara, eu não faria ciência da computação, eu faria análise e desenvolvimento de sistemas aí, que é uma faculdade mais rápida e direta, a menos que você esteja querendo se direcionar para o trabalho no exterior, né? Aí nesse caso é bom você fazer a ciência da computação, porque é um curso com mais reconhecimento, né? Que você tem fora do Brasil, inclusive. Porque a DS é um curso que não tem, né? Então, sei lá, não seja ruim. Se você for fazer ciência da computação, apenas tenha em mente que é uma faculdade muito cheia de coisa que parece que é besteira ali. Matemática, uns cálculos, as partes científicas que se você deve mesmo, você nunca vai usar aquilo lá pra porra nenhuma. Então não desanime, tá? Você chega na faculdade de ciência da computação querendo resolver, mexer no computador lá, criar um softwarezinho, os caras te botam uma folha lá pra você resolver esse negócio aqui, ó. Cálculo integral e derivada. Você vai resolver isso aqui no papel. Pelo menos na minha época era assim, não sei como é que tá hoje. Você chega lá querendo fazer uma telinha em React, os caras te põem pra resolver umas contas assim, ó, tudo cagado. Você fala, pô, que merda é essa? Integral e derivada. Tem também álgebra linear, né? Ou seja, é um curso com muita matemática lá e matemática complexa. Ó. Aí você vai fazer umas contas assim, ó.
umas contas desse tipo aqui, ó, uns negócios absurdos que você tem que fazer de conta lá. Então não desista da ciência da computação, saiba que isso aí é um trem que você vai fazer, mas só para pegar o diploma mesmo, porque dia a dia a gente nem usa tanto, né? Então seria mais ou menos essa minha sugestão aí pro Titans Asa XSQDL. Valeu pelo seu Live Pix, meu jovem. De saber. Isso ainda assim são pontos muito importantes, né? Como você consegue lidar ali com os conflitos dentro da empresa, trabalhar sobre, sei lá, sob pressão, trabalhar em coisas que você não gosta. Todas essas questões ajudam bastante, mas ainda assim vai precisar da parte técnica. Então, não estou falando só da parte de escrever código, mas pensar um pouco mais além, como que as coisas se conectam, né? Como que um código que eu acabei de inserir aqui dentro de uma aplicação gigantesca, qual que é o impacto disso lá no final, como que o cliente acessa isso, como isso está disponibilizado para o cliente. E detalhe também, os impactos pode ter em outras partes do software também, né? Quais são as coisas que a gente tem envolvendo toda essa parte mais de cloud, assim. Então são coisas para a gente começar a pensar agora, e não só mais em escrever código, em sintaxe de linguagem e tal, em padrões de arquitetura. Nossa, mano, vocês viram aqui o menino passando do lado dele de bicicleta? Caralho, se fosse em São Paulo, o menino tinha levado o celular dele, velho. Olha isso, cara. Como é que ele ficou nessa paz, mano? Se liga essa cena, que quem é paulista tem... Se bem que eu acho que o Dev Eric, ó, você vê o olhar dele, ó. E aqui ele percebeu o menino na bike, ó. Dev Eric já foi paulista. Ele viu, puta, tem um menino vindo numa bicicleta ali, velho. E agora? Será que ele vai pegar meu celular? E aí ele vai olhando, ó. Vamos acompanhar o olhar do Dev Eric aqui, ó. Ó, ele tá acompanhando o menino da bicicleta. Aí ele olha pra um lado, olha pro outro, pra ver se não tem um comparsa ali de olho, pra ver o que ele vai fazer. E é o menino da bike aproximando, e ele falando, e olhando, e ficando tenso, e o menino passou. O menino passou e não levou o celular. Aí ele lembrou, estou em Santa Catarina, não estou em São Paulo, então beleza. E olha só a cara dele aqui, ó. É mesmo, não tinha por que ter tido medo do menino, porque eu estou em Santa Catarina. Aqui o pessoal não vai levar meu celular assim, não. Caralho, mano. De arquitetura, padrões de escrever código, ensina design patterns e tudo mais. Então, e agora é o momento alívio, né? Foi embora o menino. Coisas para de fato a gente começar a ter um olhar mais atento com relação a isso também. E assim, eu ainda estou empregado, mas boa parte das tarefas que eu fazia sozinho e demorava X tempo para que isso acontecesse, agora algumas a IA já consegue fazer e eu só faço monitorar, e outras ela faz junto comigo, ou eu faço junto com ela, em um tempo muito mais rápido. E ainda assim, ainda vai continuar tendo bastante emprego e tal. Acho que para júnior vai continuar sendo um pouco mais difícil, que ainda não chegamos num ponto onde, tipo, a minha esposa, por exemplo, ela vai querer fazer um aplicativo para ela usar, de uma coisa que ela sente uma dor assim, e ela vai conseguir sair jogando ali, fazendo esse aplicativo sozinha. Eu ainda não sei se dá para fazer isso, mas eu acredito também que não vai estar muito longe disso acontecer. Uma coisa que está facilitando muito é que você consegue colocar suas ideias em práticas muito rápido agora. Você tem uma ideia, você consegue desenvolver, você consegue colocar isso aí para produção, você consegue disponibilizar isso para as pessoas usarem, e com isso muitas coisas têm acontecido. Inclusive, para você aí que quer desenvolver um aplicativo, eu trago para você aqui o melhor curso, cara, na Udemy, para você aprender Kotlin multiplataforma, que o Kotlin é a linguagem aí de desenvolvimento de aplicativo Android, né? Mas também você consegue desenvolver aplicativos para iPhone. Então, nesse curso aqui do nosso queridíssimo Lucas Coelho, você vai aprender aí desenvolvimento Kotlin multiplataforma e se tornar você também aí um desenvolvedor de sucesso, né? Nessa área aí mobile, que é uma coisa que tem muita demanda mesmo. Pode ver que hoje em dia tudo é aplicativo, né? Dando muito o processo de aprendizado, porque você consegue diferenciar termos, você consegue pegar uma explicação de algo, fazer com que isso fique muito mais fácil para que você entenda. Você consegue também pegar essas partes teóricas e criar algo mais prático para você ver como é que aquilo ali funciona. Então isso tem facilitado demais, só que eu não duvido que, tipo... que foi? Minha esposa deu uma doidada aqui.
Só que eu não duvido também que, tipo, mais na frente a gente vai ter isso mais facilitado. Tipo, uma pessoa como a minha esposa, por exemplo, que faz nutrição, ela quiser ter um aplicativo ali de dieta, de treino um pouco mais personalizado para os futuros pacientes dela, eu acho que não estamos longe disso, né? O dia que isso vai acontecer, acabou a profissão do desenvolvedor, né? Porque ninguém mais vai precisar de um cara especializado em fazer software. Ele mesmo vai lá e faz, e aí acabou. Então, nem sei como encerrar esse vídeo, mas de uma forma geral, diante das pessoas que eu tenho conversado, pessoas muito experientes, que ganham tipo o triplo de salário do que o meu, tem muito mais experiência. Eu acho que tá todo mundo com um pouco de medo, assim, de tudo que tá acontecendo e do que pode vir a acontecer, né? Porque é tudo muito incerto. Então, tá aí a palavra do nosso irmão Dev Eric, né? Novo de área aí, trazendo as suas percepções. Curioso esse ponto, né, dele falar que a empresa dele já usa IA na própria IDE, né? Também já trabalhei em empresa que usava, né? E aí tem esse impacto justamente dos grandes momentos do vídeo, né? O menino da bicicleta passando aqui sem levar o celular do Dev Eric. Mas enfim, essa coisa aí que com certeza vai impactar, né? Tá impactando já. É inegável dizer isso, tá certo? E bem, por aqui então, deixa eu colocar aqui a nossa live pra gente ver a enquete. Então, 67% das pessoas não tem medo de perder o emprego para IA. Então, que bom, mano, graças a Deus aí que eu esteja errado. Tá certo? O Arashiro falando que a mulher dele é brava. Pois é, você vê ali quem é que manda no casal. O Sérgio Viana, a IA num curto prazo precisa de manutenção de humanos. Num presente próximo, ela será infinitamente melhor do que qualquer humano em resolver problemas, né? Se a IA não souber resolver, nenhum humano saberá. E o grande cientista e artista do século XXI é a IA. Faz sentido o que o Sérgio tá falando aqui, né? Que seria bom, mano. A gente fica aqui chateado, né? É aquilo, ninguém liga de perder o emprego, a gente liga de perder o dinheiro. Você tem que fazer uma transição, alô, políticos do nosso mundo aí. A gente tem que ter essa transição assim, ó. Toda área que for substituída pela IA, o que você faz? Você aposenta as pessoas. Você mete taxa em cima da empresa que é automatizada daquela área. Vamos supor, agora os bancos, não tem mais bancário, demitiram todos os bancários, tudo a IA. Então, em vez do banco pegar aquilo lá em lucro, não, você pega e taxa ali. E aí você distribui o dinheiro e aposenta todos os bancários. Substitui os programadores, aposenta os programadores, e aí a empresa, você rouba lá delas o dinheiro delas lá com imposto e dá o dinheiro aos programadores para fazer uma transição. Essa transição vai virar um negócio assim para a humanidade chegar no próximo ponto. Porque assim, a gente pensar na nossa vida é ruim, pô, tu tem um salário bom, vive bem, aí você não tem mais emprego, você vai ter que ganhar pouco ou não ganhar nada, estudar para fazer outra coisa, é uma merda. Agora, se você for olhar você dá um zoom out, né? Você olha a perspectiva assim que agora tem menos trabalho que você precisa fazer, e as coisas ficam mais baratas também, é ótimo, porque aí você está liberando as pessoas do trabalho, você está tornando a humanidade uma espécie mais livre, né? Você pode viver sem trabalhar, como a geração neném, que eu acho que é o sonho e objetivo de todo mundo. Você ser jovem, ter saúde e energia e não trabalhar, você ter tempo livre para usufruir da sua vida. Imagina que maravilha que é isso, né? O único problema que a gente tem é essa transição. Nessa transição haverá muito choro e ranger de dentes mesmo. Porque a gente está acostumado com um padrão de vida, a gente vai perder nosso emprego, e foda-se perder emprego, o problema é perder o nosso salário. Imagina, se em vez de a IA tornar você desempregado, ela tornasse você um aposentado, que nem a gente tem no serviço público. Os melhores cargos do Brasil são esses. Você tem aposentadoria compulsória, ou seja, você comete um erro no seu trabalho, você é demitido, em vez de você ser demitido, você só não tem mais que trabalhar. Você continua recebendo salário. Imagina, seria muito bom, né? E dá pra gente viabilizar isso. E é só a gente colocar taxação nas empresas automatizadas e distribuir o dinheiro para as pessoas, né? Uma outra saída também, você tirar encargo, imposto da contratação de pessoas e colocar esses impostos em automação. Porque veja bem que é ridículo o que a gente faz, né? Como Estado aí, você bota o dinheiro, você taxa o trabalho humano e aí as empresas vão automatizando e deixando as pessoas desempregadas. Não era melhor você tirar o imposto do trabalho humano e taxar a automação? Uma hora vai acontecer isso, né? Porque veja como é que é a migração da sociedade, né? O governo vai criar imposto, tornando o trabalho humano artificialmente mais caro, e aí as empresas, vou fazer uma máquina. Por quê? Porque a máquina não tem FGTS, não tem 13º, não tem férias, não tem encargo sobre a folha, então eu compro uma máquina aqui, e é um trabalhador que não paga imposto. Mas aí no futuro os políticos percebem, a contratação de gente, então não tem mais gente trabalhando, então a gente não está recebendo imposto, então vamos taxar as máquinas.
E aí você taxa os robôs, aí deixa os humanos tudo livre, né? Os humanos aí, você contrata uma pessoa, você não paga imposto. Se você tiver um robô fabricando, você paga imposto. E aí você inverte a lógica. Eu acho que esse vai ser o caminho de transição, vai acabar sendo esse, né? E aí que a gente vai chegar nas rendas universais, nessas coisas todas, que no final das contas é uma coisa muito boa. E a gente não tendo mais que passar a maior parte do nosso tempo estudando para trabalhar, trabalhando para estudar, para continuar trabalhando. Porra, aí não dá, né? Então vamos encerrando essa enquete por aqui. Mandando um abraço pro Diágoras de Mello. Quem continuar trabalhando fica como, né? Pikachu surpreso. Não, pois é, aí você pode, não sei, aí a gente tem que ver como é que faz, né? Mas é igual hoje no Brasil aqui, só 20% dos brasileiros produzem. 80% já tá liberto dessa parada, né? O pessoal acha que no futuro você vai ter mais gente trabalhando, mas eu acho que é o contrário. Com automação e renda universal, você vai ter cada vez menos gente trabalhando. E aí deve ser esse negócio aí, tá ligado? Ó, o Sérgio Viana falando aqui, ó. O objetivo deve ser trabalhar cada vez menos e ganhar cada vez mais. De preferência, trabalho zero e ganho infinito. Esse é o objetivo da vida. Menos trabalho e mais dinheiro, né? O Arashiro falando que a máquina não vai alugar os apartamentos e espaço, consumir ou pagar impostos. Pois é. Esse é o ponto também. Então, você que tá investindo aí para sua aposentadoria, investindo em imóveis, essas coisas. Pirâmide demográfica, futuro menos gente nascendo. E também essa questão da automação, né? Então eu não sei o que vai acontecer. A gente vai precisar de uma nova organização. Isso aí pra mim é inegável, não sei em quanto tempo. Mas em algum momento a gente vai ter que ter uma nova organização humana. Porque você vai ter um monte de coisa que não vai funcionar mais, né? Porque veja, o dinheiro ele reflete escassez. Escassez reflete o fato de que você tem pessoas produzindo coisas, trabalhando ali. São empregados, né? E aí esses empregados vão e gastam o salário deles comprando outras coisas. E aí a economia fica girando. Só que a partir do momento que você não tem mais a escassez do lado que produz, porque você não precisa mais de gente, então não tem por que você ter escassez na hora de comprar coisas. Você tem que nem a China. Vocês já viram o que a Shopee faz, cara? Meu Deus do céu. Olha isso daqui, mano, a Shopee. Você entra aqui na Shopee, você vai ver uns produtos aqui que uns negócios que os caras fazem de graça praticamente. Esse dia eu tava vendo aqui uns negócios que eu falei, meu Deus do céu. Vamos ver aqui, ó, fone de ouvido. Vamos pegar aqui na Shopee. Tem um fone de ouvido aqui de 10, 20 reais. Cara, como assim? Aqui, ó, esse fone de ouvido aqui, ó, Bluetooth. Por 16 reais, cara. 16 reais um fone. É absurdo. Olha que isso aqui hoje em dia ainda é a produção de pessoas, às vezes, que produz, né? Mas se você tem uma produção totalmente automatizada, você começa a ter coisas muito baratas também. E aí, beleza, você põe uma renda universal ali, dá pro cara comprar a comida dele, morar e fazer umas viagenzinhas, já tá bom, já vai viver bem sem trabalhar, né? Fazer uns exercícios, tá ligado? Uma academia. O Maiden falando, salve Calvão Bueno, salve amigos aí do YouTube, tamo junto. Então, pra você ver mais vídeos sobre esse, clica nesse card Henrique aqui. mandou R$5. Boa tarde, chat. Boa tarde, jovem. A pergunta anterior do rapaz, sobre estudar em um curso Plais Faculdade. Estou quase na mesma. Não fica meio ruim fazer dois ao mesmo tempo com coisas diferentes? Então, um abraço, Henrique. Oi, vem pra cá, manda seu Live Pix, manda seu superchat pra nós. Então, eu não acho que fique ruim, né? Eu acho que fica bom. É que depende. Se você tiver uma faculdade top, que tem nome no currículo ali, você não precisa fazer o curso, sabe? Porque a faculdade top, uma que você já vai estar com o nome ali no seu currículo, como se fosse um selinho de qualidade. Vai te ajudar muito. E outra que normalmente as faculdades top, elas não são faculdades tops à toa, mas sim porque elas ensinam coisas ali que realmente o mercado precisa, né? Então, nesse caso, você não precisa fazer curso. Agora, se você tiver numa faculdade baratinha, um EADzinho ali de uma faculdade sem nome, por exemplo, custa 90, 100 reais por mês, aí você tem que fazer o curso. Porque normalmente essas faculdades mais baratinhas, elas não são tão boas, você não vai ter um selo no seu diploma, né? E aí com os cursos você complementa. Porque às vezes pode acontecer na sua faculdade, por exemplo, os caras vão te ensinar lá, sei lá, C, Assembly, umas linguagens que não tem tanto mercado, né? E aí você tem que fazer um curso para aprender as coisas do mercado, por exemplo, um React, um framework desse tipo, né? Então eu acho que depende desse cenário. Se a sua faculdade for top, faz só a faculdade. Aquela faculdade que você põe o nome ali no currículo, né? Uma faculdade reconhecida, acabou. Faz só ela. Agora, se a sua faculdade for meia boca, é melhor você fazer o curso junto ali para aprender as coisas que vão ser úteis para você. Então, você que ficou até aqui no corte, tô deixando o link, o card aqui para você ver esse vídeo falando um pouco mais sobre esse tema de inteligência artificial, tá ligado?